Boa tarde, todo mundo. Eu sou André Rachish, eu fiz poli em Engenharia Mecatrônica e fiz duplo diploma na École des Mines de Paris. Me formei, eu terminei o curso em 2016 e, e na École des Mines de Paris tinha uma especialização que a minha foi matemática aplicada, robótica, visão e automação. Oi, meu nome é Letícia, eu faço engenharia química na Poli. Eu fiz intercâmbio para Chimie Parritec e me formei agora em setembro de 2020. Olá, meu nome é Marcos. Eu fiz engenharia química também na Poli. Eu fiz um duplo diploma na área de engenharia de alimentos na Agroparitec. E eu também fiz, nesse duplo diploma, eu aproveitei para fazer um master de processos e bioprocessos na Universidade de Paris-Saclay. E eu terminei em 2018 a minha formação. Oi, gente, eu sou a Vanessa, eu estudo Engenharia Química na Poli e eu fiz aproveitamento de estudos em setembro de 2019 na Chimie Paitec. Beleza, vamos lá. Primeira pergunta, a gente quer saber um pouco do período de escolha de vocês, como foi esse processo para a escolha do intercâmbio, por que vocês escolheram o país, por que vocês escolheram mais especificamente a faculdade e quais critérios vocês usaram para tomar essa decisão. Bom, na minha parte, o período de escolha começou no começo do ano, para a gente sair no segundo semestre, né? Então foi um período bem longo, onde eu tive um pouco a oportunidade de mudar minhas escolhas também. Eu queria fazer duplo diploma, os países, na minha época, acho que só tinha França e Alemanha, e eu só falava francês, então até que foi uma decisão bastante simples nesse sentido. Em termos de faculdade, no começo, eu tinha imaginado fazer uma faculdade que fosse técnica, que nem a Poli, então muitas matérias bom, no caso eu estava fazendo mecatrônica, então eu tinha microprocessadores, tinha elementos de máquina, e eu estava gostando disso no começo do semestre. Mais para o fim do semestre, porque teve um monte de estresse, né? Vocês conhecem o dia a dia da Poli, eu já estava com uma mentalidade um pouco diferente. Falei, nossa, queria ver alguma coisa que fosse um pouco diferente. E ali eu tive a oportunidade, dentre as universidades Parritec, eu tive a oportunidade de mudar. E a Mines, eu vi que era uma escola que ensinava mais coisa de gestão. Ela era muito forte em ciência básica, então física e matemática, mas ela não entrava tanto nas ciências de engenharia. Ela tinha algo que, bom, a meu ver, é um pouco mais parecido talvez com o curso de produção da Poli. E aí eu achei que era uma boa oportunidade de complementar. Então é por isso que eu escolhi ela. Bom, eu decidi ir pela França principalmente por conta da bolsa, da CAPES. E eu optei pela Chimie, principalmente pelo fato dela ter uma vertente mais química mesmo, ser mais próxima do IQ em relação à engenharia química. Eu queria conhecer mais as oportunidades que tinham dentro da química mesmo, não só da engenharia. E para mim mesmo, eu acabei escolhendo. Eu tive uma grande influência. Eu trabalhei no laboratório de engenharia de alimentos quando eu estava fazendo engenharia química, e eu fiz uma IC com o professor na área. Eu gostei muito, e aí eu apliquei para o programa de duplo diploma. Na realidade, quando eu apliquei, a Água Paritec ela ainda nem estava dentro das opções que eu poderia de fato escolher. As opções eram Chimie e Paritec. Eu tinha tentado a Chimie, mas na entrevista em si, como eles viram que o meu perfil era bem voltado para a área de engenharia de alimentos, eu fui chamado pela Agroparitec, além de ser chamado pela Chimia, eu acabei optando pela Agroparitec pelo meu interesse. Então, aí fica aí de dica para você, pessoal aí que querem aplicar, talvez uma universidade que nem você imagina pode te chamar e você tem uma outra oportunidade na mesa. Bom, no meu caso, como é aproveitamento de estudos, tem uma particularidade da química que para mim não fazia sentido realmente aproveitar o estudo para eu formar mais cedo. Então, eu aproveitei esse período do intercâmbio para aprender coisas diferentes que eu não ia aprender no curso da Poli, né? Então, em vez de focar nas matérias de proceder, que seria de engenharia de processos, eu peguei um pouco mais de bioprocessos, estudei um pouco mais analítica, igual a Letícia comentou, de ser um pouco mais química mesmo. E aí eu acabei optando a chimia por causa disso mesmo.
Ah, muito legal. Agora a gente vai passar um pouco para a infraestrutura mesmo da faculdade. Então, o que vocês acharam do campus no geral? O que você mais gostou da faculdade em si, nessa questão de infraestrutura? E falem um pouco também sobre bandejão. Tem algum bandejão lá nesse estilo, igual tem na USP? Ou não? E quanto custa? Faculdade, que é a Minis Paritec, a infraestrutura eu achei, bom, sensacional. Começar que a faculdade mesmo, ela é bem no centro de Paris, no Jardim do Luxemburgo, o que eu não sei muito bem onde que é a Chimie Paritec, depois vocês me corrijam, mas eu sabia que outras universidades que eu estava querendo, que era em Instar, por exemplo, era bem afastado. Então, no caso da Minis, isso foi muito legal. E tinha uma residência estudantil, que é parcialmente subsidiada por ex-alunos da Minis. Então, o aluguel também foi super barato, era, acredito que 300 euros na época. Isso foi realmente muito legal. E a faculdade em si também, ela tem laboratórios, computadores, ela paga viagens para os alunos, então a gente tinha cursos que a gente podia viajar e fazer em outro lugar, além da Semana Atenas, que também é uma experiência de intercâmbio dentro do duplo diploma, digamos assim, né? Então, nisso, realmente eu achei muito legal, até bastante diferente da USP nesse sentido, né? Você perguntou do bandejão, tinha bandejão do Cruz, que era relativamente perto, uns 10, 15 minutos da escola. Não era um bandejão da escola, era do. Mas você podia ir lá. Agora eu não vou me lembrar quanto custava, acho que talvez fosse 3,50 euros, 4 euros, alguma coisa nesse sentido. Bom, na verdade, a Chimie é do lado da Mini, é 5 minutos andando, então ela é bem localizada no centro também. E como ele falou, exatamente, a gente usa o mesmo Cruz, que é o mesmo estabelecimento que a gente almoça, só tem almoço lá perto, mas em questão de bandejão tem o Dasté Universitaire, que é relativamente no centro, dá para jantar e tomar café da manhã também. Eu acho que continua o mesmo preço, 3,50 euros. E falando da estrutura da Chimie, é uma école bem pequena, é bem pequena mesmo, comparado com a estrutura que a gente tem na Poli. Tem muitos laboratórios, são 3 anfiteatros, assim, para vocês terem noção, mas tem muitos laboratórios, e eles reformaram recentemente, então tá muito melhor do que era quando eu cheguei. Em relação à locação, eles te ajudam quando você chega, eles oferecem um cruz para você, um quarto, mais ou menos, eu não sei quanto tá agora, mas eram 425 euros. Então, é uma ajuda bem boa para quando você chega, mas no segundo ano você é responsável pela sua localização, por onde você vai ficar. Então, basicamente é isso. Quanto à Agroparitec, atualmente existem 3 campos. Um dos campos é em Paris, perto da Chimie e também perto da Mini. Nesse campus de Paris também o bandejão está ao lado, é exatamente o mesmo bandejão que eles já comentaram, mas eu especificamente, como trabalhei um pouco com engenharia de alimentos, eu estudava em Massy, então era um segundo campus menor, tanto de Paris, eu diria que seria o mesmo tamanho ali também da Chimie, como ela chegou a comentar. O de Massy também ele não era muito grande. Enfim, quanto à infraestrutura, assim, pensar nos laboratórios, também muito interessante, mas, na realidade, o que está acontecendo com a Agroparitec é uma grande mudança. Toda essa infraestrutura que eu estou contando atualmente para vocês, ela não vai existir mais, porque ela vai mudar para a nova sede, que é em Paris-Saclay. Então, a infraestrutura de Paris-Saclay, eu tive a oportunidade de estudar lá, porque eu fiz um master, é gigantesca, e existem várias écoles que estão se associando dentro dessa grande estrutura, a Instaparitec, a Centrale Supélec e várias outras universidades. O campo realmente é maior que o da USP, existem várias indústrias que estão bem localizadas ao lado. Eu diria, assim, que realmente a infraestrutura que eles estão criando lá é sensacional. Eu tive a oportunidade de estudar e tudo 100% novo, tudo também a moradia estudantil 100% nova, mas, assim como já foi mencionado, ela realmente é afastada do grande centro de Paris,
mas a minha estrutura é realmente muito, muito, muito potente, assim, fiquei bem impressionado. Bom, quanto à chimia, eu acho que a Lê falou praticamente tudo, né? Acho que é bem diferente, assim, quando a gente compara a USP, né, a estrutura do campus inteiro com a chimia, porque basicamente é um prédio de 3 andares, né, Lê? No meio do Instituto Curri, que fica numa área super central. Então, é um pouco mais subdividido, assim, nesse sentido. Em termos de laboratório e de estrutura mesmo para você conseguir aprender as coisas, é bem bom. Bom, ainda continuando nessa parte de infraestrutura, como é o transporte para vocês lá dentro? O transporte interno mesmo da faculdade? Tem algum tipo circular? Como funciona? E hospital, tem algum hospital universitário ou para uma emergência médica, assim, um ambulatório ou não? No meu caso, eu usava o transporte público mesmo, porque a Chimia é tão pequena que não precisa de transporte interno. E ela é do lado da estação, então é 5 minutos da estação andando. É bem tranquilo para chegar. E em questão de hospital, eu não cheguei a utilizar nenhum hospital, então eu também não sei informar, mas acredito que não tem a estrutura interna como tem na USP, assim, um hospital próprio. Para a estrutura atual da GoParitech, dividida nos campos atuais, o transporte para Paris era feito de ônibus, demorava da Cité Universitaire, que geralmente os estudantes moravam ali, demorava por volta de 20 minutos para chegar. Eu estudei em Massy, então eu ia a pé, eu demorava 5 minutos para chegar, eu morava exatamente dentro do campus da universidade. E para a infraestrutura nova que eles estão gerando, que é em Paris-Saclay, realmente é mais afastado. Existem ônibus que saem de Paris e vão até lá, mas eles são demorados e tem que ainda pegar o trem para chegar, então demoraria por volta de 1 hora saindo de Paris. Atualmente eles estão construindo bastante moradias estudantis dentro desse novo campus, então seria, eu diria que também com alguns minutos seria possível entrar dentro da universidade. Desconheço nenhum hospital, eu acho que isso não é uma característica da França em si, de ter hospital dentro da universidade. Assim, você fazendo um plano de como se fosse um plano de saúde, facilmente você tem acesso aos hospitais sem problema. Em termos de transporte interno, como é um prédio, não tem necessidade, né? Mas para deslocar até lá da minha casa, eu usava o transporte público mesmo, metrô, ônibus. Em termos de hospital também, eu não sei te dizer, não precisei, graças a Deus. Mas eu imagino que não tenha também. Beleza, gente. Perguntando agora, curso, a gente gostaria de saber quais são os cursos que existem na faculdade. Também, se puderem comentar um pouquinho da questão do crédito. E a gente queria saber um pouco como funciona o curso comparado com a Poli, como eles se complementam, em que aspectos eles são diferentes. É isso. Então, na Minis, a formação eles chamam de engenheiro generalista. A gente tem uma especialização, que foi o que eu comentei, que a minha era matemática aplicada, robótica, visão e automação. Só que isso, as aulas específicas dessa especialização são talvez 30% da grade dos meus 2 anos. Então, não é realmente a parte mais, como posso dizer? É diferente da Poli, que você escolhe sua engenharia ou no vestibular ou no primeiro ano e de repente você separa de todas as outras engenharias e você tem uma aula só do seu curso até o final. Lá, embora eu estava fazendo os últimos 2 anos da faculdade lá, né, não tinha tanto isso. Quando eles tinham o período de especialização, era realmente assim, travava um mês, nesse mês você só ia ter aula disso aí. E depois voltava e tinha aula com o resto dos alunos também. As aulas eram basicamente divididas entre anfiteatro e aula de exercício. Então, anfiteatro com muitas pessoas e aula de exercício já com um professor de talvez 15 pessoas na sala só, para realmente ser uma coisa um pouco mais interativa. Uma coisa que eu devo dizer que é muito diferente é qualquer coisa relacionada à matemática, em relação ao que a gente aprendeu na Poli. Até eu comecei fazendo probabilidade, até achava que era uma coisa que seria, como se diz, mais ou menos domesticada, assim, simples, né? E descobri que não, que na França o que o pessoal chama de matemática é diferentão, né? Nada que tenha sido impossível de pegar, depois a gente fez até
eu fiz até, que era obrigatório, função de números complexos, um negócio que era complicado e tal, mas dava para entender. Você falou sobre compensação, né? Sobre crédito e tal. No meu caso, não sei se ainda é assim, mas o duplo diploma era automático, então eu passava 2 anos na França, e isso era correspondente a 1 ano no Brasil. Então, basicamente, eu não fiz o meu oitavo nem nono semestre da mecatrônica, eu pulei direto, eu saí no sétimo, aí fiz 2 anos na França e voltei no décimo, né? Isso foi bem diretão. Na Chimie, quando você chega, você é obrigado a fazer um tronco comum. Então, é todo mundo no mesmo anfiteatro, você chega no segundo ano. Você faz matérias comuns mesmo, de todas as áreas da química, inclusive inglês e administração. E aí, no segundo semestre, quando você é obrigado a escolher, eu não lembro todas as opções, mas era a parte de molecular, a parte de processos e a parte de analítica, orgânica. E eu tenho mais uma opção que eu não me lembro, mas você escolhe, dentro dessa opção que você escolheu, tem um tronco comum também com as outras áreas e as matérias específicas. E nisso você tem aula anfiteatro, você tem TP, que são os exercícios, a mesma ideia que o André falou, e laboratórios, só que os laboratórios são esporádicos. Então eles dividem a turma e você meio que vai fazendo os laboratórios que a administração impõe para você, segundo os temas, na verdade. No terceiro ano, a gente é obrigado a fazer estágio, e depois, no terceiro ano, é a mesma coisa. Você escolhe o que você quer fazer, se você vai continuar no mesmo ramo que você optou no segundo ano, ou se você vai trocar. Tanto é que no terceiro ano, eles te dão a opção de fazer administração como uma opção. Então, você não é obrigado a fazer química mesmo. Você pode fazer uma matéria de administração, se você quiser. Seguir o ramo de administração. E, basicamente, é isso. Na AgroParisTech também a situação é similar. Quando você começa, existe um tronco comum, e logo depois a gente tem uma liberdade de escolhas de matéria. Eu ganhei uma apostila muito grande de matérias que eu podia escolher, eu fiquei totalmente perdido, demorei um tempo para saber o que eu escolhia, o que eu iria fazer. Foi bem interessante. E também, assim como ela falou, no segundo ano existe uma especialização que eu achei interessante, então a gente pode escolher qual especialização ir. E nesse momento eu vi que, na realidade, eu tinha uma possibilidade de fazer um master, se eu quisesse, e para mim eu achei uma ideia bem interessante. Então, no segundo ano, na realidade, eu não escolhi nenhuma das especializações, eu apliquei para um master, um M2, e que, na realidade, era uma especialização, vamos dizer assim. Então, eu fiz uma especialização de processos e bioprocessos, e eu gostei disso, que eu pude estudar em mais de 5 universidades, ou 5 écoles diferentes na França. Então, foi uma experiência, foi como se fosse um intercâmbio dentro do intercâmbio. Então, foi bem legal, assim, eu gostei bastante de ver diferentes tipos de alunos em escolas diferentes, e estudar em realmente escolas que eram localizadas em lugares diferentes. Sofri um pouco com o transporte, mas para chegar nessas escolas, mas foi bem interessante. Eu notei algumas coisas, de modo geral, no ensino. Eu tive uma impressão, assim, não sei se é uma impressão geral, mas que geralmente as matérias na poli são dadas na química em quadrimestres ou em semestre nas outras engenharias. Então, a matéria começa e ela termina no fim de semestre, e lá a gente tinha módulos que eu tinha uma matéria em uma semana, por exemplo, ou até menos. Então, era algo bem intenso, às vezes, e já terminava a prova, já terminava. Às vezes eu achava que eles não iam muito em algumas matérias eu sentia que eles não iam muito em profundidade no conteúdo, eles eram mais transversais. Então, às vezes eu tinha vontade de ir mais em profundidade, mas eles gostavam de ficar mais no superficial. Só para finalizar, eu achei algo que foi muito interessante, que diferente da Poli, que lá tinha pessoas da indústria que às vezes davam aula dentro da universidade. Então, você tinha algumas matérias que era algo atual da indústria acontecendo e que era dado dentro da universidade. Eu acho que dava um incentivo, assim, de trabalhar em uma certa indústria ou não. Eu achava bem interessante de modo geral. Bom, gente, meu caso foi um pouquinho diferente porque foi a E, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a E, quando você sai do Brasil, você já tem que ter um plano de estudos definido com as matérias que vocês vão fazer direitinho, o número de créditos e tudo mais. Então é um processo um pouco diferente, porque você já tem que meio que pré-definir o que você vai fazer, né? Você não é meio que esse parkour
né, que você vai escolhendo aí no meio do caminho. Na Chimie tem um site, se você digitar Syllabus, Chimie Paritech, no Google vai aparecer todas as informações da matéria, é Syllabus SYLLABUS. E por lá você vai vendo assim direitinho a ementa de cada matéria, vendo o que faz mais sentido para a sua realidade, né? Porque você quer aprender. Lá só tem uma particularidade que eu fiquei bem confusa. As matérias, no início, assim, as matérias são em bloquinhos. Então, por exemplo, 3 matérias formam um bloquinho de materiais, por exemplo. E aí você tem que fazer o bloquinho inteiro, você não pode separar. É meio que nesse sentido que a Lê tinha comentado de ser dividido e ter algumas matérias, por exemplo, você tem que fazer metal junto com lápis de metal, por exemplo, que é o exemplo que eu lembro. Você não pode escolher fazer um ou o outro. Então, isso é um pouquinho confuso, mas pesquisando direitinho dá para entender. Uma coisa que eu acho curiosa comentar também é que eu fiquei um pouco chocada, é um detalhe, mas que lá a estrutura não era muito assim, toda segunda-feira, 7h30, você vai ter essa aula. Era uma coisa meio doida, assim, de cada semana você tem uma grade totalmente diferente, tem que ficar antenado nisso para você não perder, né? E tem uma coisa legal também que eles fazem, acho que no grupo Paritech como um todo, que é uma semana que eles tiram, que você pode escolher ir para uma outra faculdade, né? Que eu acho que é um pouco isso que o Marcos comentou. Que chama Semana Atenas e tinha uma outra semana também que eu esqueci o nome, acho que era PSL. E aí você pode escolher, tem gente que eu conheço que que foi na Semana Atenas para Polônia, para Portugal, eu mesmo fiquei na École de Pont, mas enfim, você pode escolher, é super livre e outras matérias, e eu acho isso super legal também. Duas coisas. Isso em relação a cada semana ser uma coisa diferente. Na Minis, pelo menos, tinha inclusive a possibilidade. Você tinha bloquinhos de matérias, tinha matérias cooptativas que você tinha que escolher, enfim. Você poderia escolher não ter aula numa semana, assim. De vez em quando eles fechavam e falavam assim, se você tinha os créditos suficientes nas outras semanas, você falava assim, não, essa semana aqui eu quero sair de férias, então vou fazer nas outras e acabou. Isso era muito legal. E também outra coisa que é bem diferente da Poli é que na Minis você não era aprovado ou reprovado por matéria. Na verdade, era assim, cada matéria você tinha uma nota que lá eles dão em letra, então A, B, C, D ou F. F você está reprovado na matéria, só que você não vai fazer a matéria de novo. O que você vai fazer é uma prova de recuperação. E se não passou, você vai fazer a prova de recuperação de novo. E se não passou, de novo. Pelo que eu entendo, é mais ou menos assim. Até você passar, e quando você passar, você fica com a nota E. Mas para você realmente ter problemas, assim, você teria que ter a média de todas as matérias no semestre, a sua nota ser menor do que 5. Aí você realmente está com problema. Aí eles podem realmente te reprovar ou te fazer repetir um semestre, não sei muito bem como é que acontece. Isso, nesse sentido, é bem diferente da Poli, que cada matéria você pode pegar uma dependência, lá não. Ou você reprova o semestre inteiro, ou então, no máximo que você vai ter que ficar fazendo é prova de recuperação até você passar. André, você até acabou comentando uma coisa que seria da nossa próxima pergunta, mas a gente quer saber mais especificamente das provas, como elas acontecem. Pode comentar assim mais essa questão de nota, os outros também, mas além disso, de comentar como realmente a prova é essa, ela é parecida com as provas que a gente faz na Poli ou não. O que eu esqueci de comentar é que lá não tem nada de matemática, é química, química mesmo. Qualquer matéria que você for fazer, eles dão muita prioridade para a química mesmo. Em relação às provas, elas eram muito parecidas às provas dos anos anteriores, então os alunos também têm um drive com provas dos anos anteriores para ajudar nos estudos. Os TPs também, que são as aulas de exercício, ajudam muito. E em questão da nota, pelo que eu me lembro, é 8 para não fazer recuperação. Abaixo de 8 você vai para recuperação. E a média das suas notas tem que ser 12, para você não ter problemas. E caso seja menor que 12, você pode fazer recuperação da matéria que você quiser, mesmo que você tenha a nota maior que 8. A nota máxima é 20. Em questão de dificuldade, é muito específico por matéria, é muito difícil dizer assim, é mais difícil que a Poli, menos difícil que a Poli, não. O que eu posso dizer é que não tem tanta parte matemática, é muito mais a parte química que eles cobram. Pelo menos das matérias que eu fiz, e eu escolhi a especificação de processos, então, em relação comparando a Poli, a parte de matemática é bem, diríamos, entre aspas, assim, bem diferente. De modo geral, para as provas, algumas matérias eu tinha a impressão que o tempo para fazer as provas eram bem curtos, então você tinha que ir bem rápido tentando
ser mais rápido possível para fazer, mas eram realmente diferente para cada caso. E no meu caso especificamente era engraçado que na Poli em si, acho que eu fiz uma apresentação oral assim de um trabalho no meu curso inteiro, e lá eu fazia muito frequentemente, eu era muito avaliado por apresentações. E eu acho que isso foi muito positivo, que me ajudou, assim, a fazer algumas apresentações melhor, que eu antes eu era muito ruim nisso mesmo. Também as notas eram de 0 a 20, também como foi comentado, as matérias divididas em blocos, então, de certo modo, se você ficasse abaixo da média, em uma matéria, você não precisa refazer ela, a outra matéria do mesmo bloco compensaria a nota e você poderia passar. Na chimia em específico, é isso que a Lei falou, acho que em toda a especialidade que você for fazer lá, é muita química mesmo, é bem diferente, né, no sentido da poli nesse aspecto. Mas é isso, gente. Bom, agora passando para outro tópico, a questão da pesquisa. Como ela é abordada lá? Eles dão um incentivo grande para isso ou é algo que é meio deixado de lado? Os laboratórios vocês já falaram um pouco, mas caso vocês queiram comentar mais também, pode comentar. E vocês tiveram essa oportunidade, ou existe para os alunos no geral, a chance de fazer projetos com os professores? Isso é remunerado? Vale a pena se vocês fizeram? Enfim. A minha resposta ela vai ser um pouco uma intersecção com o que a gente vai falar de estágio, que é o tópico seguinte. Porque na Minis, enquanto você está tendo aula, você não tem esse tipo de atividade, até onde me consta, de você fazer o que seria uma iniciação científica, né? Por outro lado, durante meus 2 anos lá, eles têm 2 períodos que são bloqueados para estágio. E esse estágio pode tanto ser um estágio em empresa, mas pode também ser um estágio com professor. Eles também estão procurando, na própria Minis, procurando alunos que queiram ficar lá para fazer algum tópico de pesquisa e tudo mais. Então tem essa possibilidade e é remunerado. Não vou me lembrar quanto, mas enfim, acho que é isso que eu me lembro a respeito. Eu só vou complementar o que o André falou, é exatamente a mesma coisa. A chimia é muito forte em pesquisa, muito, muito mesmo, tem muitos laboratórios. No intercâmbio, você tem que fazer estágio de 5 meses e depois um outro estágio de 6 meses. Mas você pode fazer como você quiser, empresa ou pesquisa, vai do aluno. No caso, tem alguns alunos que preferem fazer pesquisa na própria escola, então eles ficam menos tempo, são 4 meses, mas conversar com qualquer professor é super aberto, eles propõem tema, você também pode propor temas também, e ele é remunerado, eu não tenho certeza, mas é em torno de 500, 600 euros. Eu não posso falar com tanta certeza porque eu não fiz estágio de pesquisa, mas é por volta desse preço. Eu acho, inclusive, que pessoas que queiram ter uma experiência no exterior, no laboratório do exterior, podem entrar em contato com a Chimie e procurar vagas. Não só com a Chimie, como a SPCI, eu não sei como funcionam as outras, mas eles propõem, sim, estágio para pessoas de fora, só para passar 4 meses, 5 meses. Eu acho super interessante, ainda mais para química, que o estágio é obrigatório a cada quadrimestre. Legal, também só vou complementar, eles já falaram tudo. A iniciação científica fora do período realmente de estágio que eles colocam, para mim era de 3 meses no primeiro ano e 6 meses no segundo, não existe, mas existe uma infraestrutura de laboratório forte que você pode fazer, conheço pessoas que fizeram, e na França, se eu não me engano, a partir de 2 meses ou 3 meses de trabalho de estágio, por lei, eles são obrigados a te pagar 550 euros mínimos. Então, geralmente é o que o pessoal recebe quando faz atividade de pesquisa dentro da universidade. Agora, eu só queria adicionar uma coisa que realmente eu achei muito interessante. Eu fiz, na realidade, um estágio de pesquisa nos 3 primeiros meses na França, e eu fiz esse estágio de pesquisa em parceria da universidade com uma empresa. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhei na empresa, eu trabalhei na universidade. Eu acho que isso eu não vi muito no Brasil acontecer, essa pesquisa forte dentro da empresa, e eu achei uma oportunidade bem interessante. Eu acho que é algo que talvez motivem as pessoas para fazer esse tipo de abordagem. Eu acho que durante as aulas, eles, pelo menos na chimia, tinha bastante aula de laboratório no tronco comum, então você acaba tendo contato, né, com essa parte, mas é isso que todos os 3 falaram antes de não existir esse negócio de fazer IC enquanto você está tendo aula, né?
É mais nesse período de estágio mesmo. Beleza. Gostaria de perguntar agora para vocês sobre parte extracurricular. Se existem atividades extracurriculares por lá, como atlética, os centrinhos que a gente tem aqui, ou outros grupos de extensão. E mais especificamente também se tem algum grupo de extensão que ajuda os alunos estrangeiros que vão, como a Ipoli faz. Na Miles tinha o que seria equivalente a um Grêmio, o que seria equivalente a uma Atlética, e ainda tinha um terceiro negócio que eles chamavam de Bureau des Arts, que tenho minhas dúvidas do que faria, o que fazia. Eu lembro que sempre falava assim, a gente tem desconto para ir para a ópera, tem, sei lá, atividades culturais nesse sentido. Tinha aulas de esporte, que eu acho que não era não era obrigatório, mas você podia participar de times, né? Isso é independente de você estar na Atlético ou não, você poderia participar do time de remo, do time de futebol, esse tipo de coisa. E no caso tinha, assim, um grupo de alunos que era para o recebimento de alunos estrangeiros. Então, basicamente, eles te ajudavam um pouco, é mais importante no começo, eles faziam festa de integração, eles te ajudavam com, se você precisava abrir conta no banco, se não sabia como fazer, ou contratar um seguro de saúde, que era um negócio, convênio de saúde, que era um negócio mais obscuro para a gente que está chegando lá, né? Isso tinha um pessoal que ajudava, assim. Na Chimie é exatamente a mesma coisa, tem o equivalente ao Grêmio, tinha também o Bureau des Arts, tinha também equivalente à Atlética, e no caso a gente podia pagar uma taxa, eu acho que de 50 euros, e você podia usar as estruturas do Cruz, que ficava na proximidade, então você podia usar piscina, podia usar quadra, enfim, no período que era reservado para os times, né, se você fizesse parte. E em relação ao clube internacional, na Chile tem um clube, na verdade a Chile tem vários clubes, mas para você adentrar neles, você precisa pagar a taxa de adesão do Grêmio, então você pode fazer parte do clube de xadrez, do clube de mangá, tem clube de tudo, clube de cozinha, inclusive para o clube dos internacionais, se você quiser ser da organização, você também tem que pagar essa taxa para o Grêmio. Quando você chega, eles te integram, e é que nem o André falou, eu só vou complementar, é só essa parte mais burocrática mesmo. E eu acho interessante falar também, o que me ajudou muito foi o Welcome Desk do PSL. Então, que eu não sei direito, não tenho certeza muito, mas o Parritec virou PSL. Então, as escolas meio que se juntaram e fizeram esse Welcome Desk, que ajuda muito com essa parte burocrática. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar para quem está indo agora, é usar o Welcome Desk e falar com a Chloe, que eles ajudam em tudo, tudo mesmo. De modo geral, eu não lembro muito ao certo, mas tinha sim um equivalente ao Grêmio. Eu lembro que também tinha uns grupos de alunos que eles se reuniram assim livremente para produzir cerveja. Eu lembrava que teve um grupo desse tipo, mas era totalmente aberto. Às vezes alguns alunos se reuniram e faziam um grupo para fazer uma atividade extracurricular. Também tinha um grupo internacional, que foi com eles que a gente fez as primeiras festas, e aí eles fizeram, cada grupo de alunos internacionais fizeram a festa do país deles, e foi bem interessante. Tem o Grêmio, pelo menos assim, uma coisa que me ajudou bastante foi a questão dos bancos, eles têm convênio com alguns, então tem um dia lá ou dois que eles separam para os bancos, sei lá, abrirem a conta para você ali na Chime mesmo, então isso foi bem legal. Acho que tem 1001 clubes mesmo, igual a Lê comentou, assim, até um pouco difícil de contar o quanto é. Eu fiz um pouco parte do clube de cozinha lá, e eu organizei uma parte de uma sorria internacional lá. E eu acho que uma coisa legal de falar é que, como tem vários clubes, eles têm meio que um acordo de cada dia depois da entrada, então setembro e outubro, mais ou menos ali, tem basicamente todo dia tem uma festinha, assim, uma coisa meio simples, tipo, geralmente tem comida, e aí você pode ir sempre depois da aula. Então, tudo organizado para cada clube. Então, cada dia é de um clube, assim, e tá bem legal. Agora, perguntando um pouco sobre como foi a vida estudantil mesmo. O André já disse um pouco disso, mas tem residências estudantis perto da faculdade? E como foi a experiência de morar em uma delas?
o valor, coisas do gênero. Quanto foi? Se vocês gostaram dessa experiência? Mas no meu caso, sim, tinha uma residência bem pertinho da escola, 5 minutos andando, 290, 293 euros, e ainda tinha uma assistência do governo francês, que, enfim, você podia ter um reembolso de até 100 euros disso, até mais, talvez. Então, no final das contas, saía até que bastante em conta, considerando a localização em Paris. Era um quarto dividido, então duas pessoas no mesmo quarto, que tinha uma cozinha, mas não tinha banheiro, o banheiro era do corredor, e apartamentozinho apertado, como eu imagino que seja a experiência normal de viver em residência estudantil, apartamento de coisa de 15 a 20 metros quadrados, né, para duas pessoas, então é apertadinho mesmo. Mas, no geral, eu gostei bastante, porque você realmente está em, sei lá, 90% dos alunos do meu ano moravam lá, ou algo desse tipo, então você está sempre em contato com eles, as festas eram no próprio. Bom, tinha os dois tipos de festa. Tinha festa que era no próprio prédio da residência e tinha festa que eles levavam a gente para uma boate, alguma coisa do tipo. Na Chimie, quando você chega, eles te dão estrutura Eles não têm residência, porque é muito pequeno, mas eles te oferecem uma vaga do Cruz. A localização, eu acho que depende de cada ano. No meu ano, eu fiquei muito próximo ao metrô, a residência era nova, então foi tudo muito bom. Eu pagava 450 euros mais a CAF, que ajudava numa redução. Então, foi bem tranquilo. Mas no segundo ano, aí tem todo esse trâmite de estágio, que às vezes tem gente que vai morar em outra cidade, enfim, varia muito de caso a caso. Eu, por exemplo, tive problemas, tive que procurar uma residência e achar residência em Paris, um estúdio, né, no caso, que eu morava no estúdio antes, e achar estúdio sem dividir quarto ou dividir cozinha, enfim, banheiro, é muito difícil e é muito caro. Então eu acabei morando não em Paris mesmo, mas ao redor, para pagar mais ou menos 700 euros com a CAF. A residência que eu morei, bom, em duas, em um campus realmente dentro da universidade, e eu gastava 5 minutos, ele custava mais ou menos 490 euros, bom, 500 euros, e tinha a CAF também, que ajudava em uns 180 euros, então ficava, as residências que eu morei ficavam por volta de uns 400 euros a 350, algo do tipo assim. De residência eu não posso falar muito, porque no meu caso específico a escola não me ajudou. Então, ela ajudou todo mundo que veio de intercâmbio, mas eu em específico ela não ajudou. Então eu tive que correr um pouco por fora ali. É no Instituto Cruz mesmo, geralmente, e do pessoal do meu ano foi ou no 14º arrondissement ou no 19º. Então ali, e os dois assim bem perto do metrô, então a galera gostava assim também. Beleza. Vocês acabaram falando bastante do estágio, mas a gente queria saber mais algumas coisas. Então, como funciona o processo para aplicar para estágio? Como é a validação desse estágio aqui para cá no Brasil? O que vocês acham das vantagens de fazer esse estágio no exterior? Acho que o Marco já falou disso, mas também no contato de empresas com a faculdade, se há a possibilidade também de estagiar fora do país. Beleza, eu vou responder essa pergunta, depois eu vou ter que ir, tá, pessoal? Mas até fiquei feliz de poder responder essa pergunta, porque eu acho que o estágio lá foi uma das melhores, sim, que é mais diferente em relação ao Brasil. Primeiro, porque não é junto com as aulas, então tem períodos de 3 meses, 4 ou 6 meses, que é reservado para. E isso eu acho muito legal, porque você vai no estágio com um objetivo, né? Você entra lá e você tem um chefe que te fala: "Ó, o que você tem que entregar daqui a 3 meses é isso aqui. E você está ali para aquilo. A validação do estágio, eu não sei como que são nos outros cursos da Poli. Na mecatrônica, a matéria estágio supervisado era no nono semestre. Como eu fiz duplo diploma, o meu nono semestre simplesmente não existiu, não tive que fazer absolutamente nada. Nem se eu não tivesse feito estágio nenhum lá, também já teria matado aqui, né? Como eu falei, são 2 períodos de estágio. O primeiro deles, você pode tanto fazer o duplo diploma em 2 anos, quanto entre o primeiro e o segundo ano, encaixar um ano de estágio e fazer um intercâmbio completo de 3 anos. Ir para fora da França, no caso, inclusive os franceses são obrigados a fazer estágio fora da França, segundo o brasileiro não, pode fazer na França, no caso, como eu fiz. As empresas estão em constante contato com a Minis. A Minis tem uma reputação muito boa na França, e aí acontece que tem responsável por fazer o contato com as empresas, então
tá pingando e-mail de tal empresa está oferecendo estágio. E o segundo estágio, que aí tem que ser um estágio da sua especialização, é comum o, o pessoal, alguma coisa assim, que são para as empresas virem até a sala de aula e apresentar projetos de estágio que você pode se candidatar. Foi assim que eu consegui, a maioria das pessoas da especialização conseguiu ali. Então, no geral, acho que é uma experiência muito legal, muito mais integrada do que foi na Poli, e isso eu gostei bastante mesmo. No meu caso, a gente é obrigado a fazer estágio de 5 meses no segundo ano. Não, você não pode pegar qualquer tema de estágio, geralmente tem que ser relacionado com a especificação que você escolheu. E no terceiro ano é um estágio de 6 meses, e aí pode ser qualquer tema, tanto é que eu conheço gente que fez estágio em consultoria, assim, tem que tinha quase nada relacionado com química, mas eles liberaram, então eles são muito mais flexíveis no último estágio. E quando você chega, eles ajudam muito com currículo, com cartas de motivação. Então, toda vaga que você postula, você precisa enviar uma carta de motivação, escrevendo por que você seria adequado para aquela vaga. E eles te ajudam nisso. E como o André tinha comentado, eles enviam e-mails com propostas, mas no meu caso, como eu queria uma coisa mais relacionada a processos, eu tive que meio que procurar por fora, por outras plataformas. Enfim, eu tive muito problema para achar estágio. Acho que não só eu, acho que muitas pessoas tiveram problema para achar o primeiro estágio de 5 meses, porque as empresas lá pegam ou 4 ou 6 meses, então 5 ficava uma coisa mais complicada. E o que faz que muitas pessoas peguem estágio, o primeiro estágio em pesquisa. Bom, pro estágio final foi muito mais tranquilo procurar, e eles acabam te abrindo mais portas quando é 6 meses. E em questão da validação da Poli, eu ainda estou tentando descobrir. Eu estou nesse processo de validação, assim, porque eu acabei de voltar. E é possível dar continuidade do estágio na França, no Brasil. No meu caso, eu estagiei numa empresa francesa e eu consegui dar continuidade no meu estágio aqui no Brasil. Vou dar continuidade. E é isso. E lá também, como o André tinha comentado, os franceses são obrigados a fazer estágio fora. Esse estágio de 5 meses exatamente para os franceses fazerem fora da França. A gente não é obrigado, mas é possível, porque eu conheço gente também que foi fazer o último estágio no seu país de origem. Então, é possível, se as pessoas quiserem. Quanto à validação do estágio no Brasil foi automático, por causa do processo de duplo diploma, não tive nenhum problema. Eu acho que existe a possibilidade, sim, de estagiar fora do país. Eu tive uma amiga que estagiou na República Tcheca, se não me engano, mas eu não cheguei a estagiar fora. Eu acho que uma das vantagens, assim, de fazer o estágio também lá é uma possibilidade de você abrir portas para ter trabalhar no mercado de trabalho exterior. E quem sabe, se você tem vontade de novo de voltar e trabalhar na Europa em si, acho que te dá um grande link com a Europa em si, trabalhar no exterior. Existe um grande contato entre as universidades e as empresas, assim como já foi falado, e também a universidade em si, ela te ajuda muito a escrever o currículo. Eles revisam o seu currículo para você, te dá dicas como você pode melhorar, assistências em si, até para você fazer um projeto profissional, pensar a longo prazo o que você vai querer na sua carreira profissional, eles te ajudam. Agora, falando um pouco da questão da infraestrutura, não da faculdade, mas da cidade, tinham opções de entretenimento, por exemplo, bar, museu, cinema, o que tinha era um valor viável e, enfim, no geral, como foi para vocês essa experiência de entretenimento em país? E como foi o custo de vida? Tipo, se vocês pudessem estimar quanto seria mais ou menos, isso se vocês se sentirem confortáveis para falar, claro. Questão de entretenimento é incrível. Todos os museus, exposições, tudo é de graça. Tudo é de graça. A maioria, não 100%, 90% das exposições e museus são de graça para estudante que é residente na Europa. Então, o que não falta é opção, é museu, é exposição. Tem muita estrutura, tanto de transporte quanto de bar e de restaurante. Você encontra um bar, um restaurante sei lá, a cada 2, 3 passos que você dá. Então, realmente, dessa parte foi muito incrível.
E no geral, tipo, eu acho que o fato de ter um transporte muito bom ajuda você a se locomover para as cidades vizinhas também. E isso é muito fácil, é muito prático e é barato também para quem acho que é menor de 25 anos, você também tem redução em transporte, tipo, em trem para ir para as outras cidades. Então, é bem interessante. Foi uma das partes mais incríveis do intercâmbio. Complementando exatamente o que ela já mencionou, a gente estava em Paris, então tinha, a cada 100 metros tinha um metrô, e tinha ônibus que ligava com o metrô. Além disso, à noite, quando às vezes o ônibus não estava funcionando bem pouco e o metrô estava fechado, eu pegava a bicicleta, das opções que eu tinha, como se fosse um plano, e eu usava e cruzava Paris inteiro, que também Paris não é muito grande. Então, assim, em termos de infraestrutura, é muito, muito, muito bom. A gente tem muito museu e tudo. Do custo de vida, por exemplo, para alimentação, assim, você consegue alimentar muito bem, tranquilo, por um mês inteiro, contando com todas as despesas, por 200 euros. Além disso, você vai gastar com moradia. Geralmente, quem é estudante tem casas estudantis, estúdios, que acredito que vai ser por volta depende muito, mas para o meu caso foi entre 300 e 400 euros, depois de descontado a ajuda do governo. Então, aí somaria mais ou menos uns 700, entre 500 e 700 euros de custo de moradia e alimentação. Mais entretenimento, facilmente com 100 euros por mês você conseguiria visitar um outro país todo mês. Então, assim, era muito tranquilo. A gente viajava bastante, assim, pegando um ônibus que custava 10 euros o ônibus, e eu visitava a Bélgica se eu quisesse ir, depois mais 10 euros eu voltava. Então, era bem tranquilo o custo de vida. Eu acho que com 800 se vive bem ok. Em Paris, por exemplo, tem uma casa de estudantil. Então, seria isso. Em termos de custo de vida, comparando com as outras cidades da França, Paris é mais cara mesmo, das coisas do mercado e tudo mais, assim, fruta principalmente. Então tem uma diferencinha, eu acho, mas é isso que o Marcos comentou, sabe? Acho que depende muito, como, enfim, tem bastante opção de entretenimento, né? Então vai muito do que você quer ir, né? Do seu estilo de vida. Mas, assim, vários museus de graça, então, assim, é só apresentar realmente o visto e você entra. Dá para você ir tranquilamente, sei lá, para Versalhes só com o mesmo transporte público que você vai para a escola, você vai até lá e entra sem pagar o ingresso, né? Só mostrando o visto. Então é super legal, dá para aproveitar bastante oportunidade nesse sentido, sim. Eu só queria complementar uma coisa, tipo, um conselho para quem tá indo agora, ter bastante dinheiro em reserva quando você tá chegando, porque você tem que pagar calção, você tem que pagar o transporte, e o transporte lá geralmente é anual. Então você paga 350 euros só quando você chega, aí você paga taxa. Então, enfim, é bom ter uma boa reserva quando você chegar. Eu queria perguntar um pouco para vocês das expectativas que vocês tinham em relação à realidade. Às vezes tem muitos mitos sobre fazer um intercâmbio. O que vocês poderiam dizer sobre isso? E também o que vocês mais gostaram da França, o que vocês aprenderam com o pessoal que vocês conviveram lá. E é isso. O primeiro mito que eu acho que eu queria comentar sobre é que a gente sempre acha que lá tudo é mais difícil e mais evoluído e mais tudo. E, sinceramente, eu acho que a parte matemática da Poli é 20 vezes melhor do que foi para mim na China. Eu aprendi muito mais coisas, tipo, dessa parte de engenharia mesmo, de praticidade aqui na Poli, do que lá. A gente, às vezes, até brinca falando que a gente lá aprende a ser químico e não engenheiro, mas foi uma coisa que aconteceu. Em relação aos franceses, é muito relativa a experiência com eles, assim, as minhas melhores experiências foram durante o estágio, porque as pessoas, elas estão mais relaxadas e elas estão mais abertas à interação. Então, eu conheci muitas pessoas durante o estágio. Enfim, eu acho que, assim, eu não tive muito problema com os franceses, no geral. Durante o estágio, rolou uma integração legal e tem gente que eu mantenho contato até hoje. E é isso, eu acho que eu não sei se eu lembrar de mais alguma coisa, eu comento. Assim,
uma expectativa versus realidade que me lembra bem. A gente pensa que, igual a Letícia falou, a gente pensa, estou indo para um país desenvolvido e tal, mas uma das coisas que eu fiquei realmente muito chocado, de modo geral, como funciona na França, eles adoram papel, é papel para você fazer tudo. Você pode até conseguir contratar um plano de celular muito rápido, mas para você cancelar o plano, você tem que mandar uma carta com acusé de recepção, quer dizer que você vai tracear de volta essa carta, enfim, para você, várias coisas também, toda a parte de burocrática para você validar seu visto na França, é realmente também algo chato. Uma coisa que realmente recomendo, assim, para vocês pensarem quando chegarem na França, é já iniciar o processo de validação do seu visto lá, porque além do visto que você faz aqui no Brasil, você tem que chegar lá e declarar que você chegou na França e pedir, de fato, o seu titre de séjour, que seria a sua carteira para ficar pelo menos um ano lá. E quanto antes você fizer, melhor. Eu fiz, mas eles demoraram muito e eles não são nada eficientes nessa parte de administração, assim, de modo geral. Então, acho que seria uma dica. E de relação também a aprendizados, bom, eu gostei de modo geral do curso. O que eu já havia comentado antes é que eu sentia que alguns sujeitos, eles não iam em profundidade, e nesse sentido eu gostei mais até da Poli, que eles iam mais em profundidade e alguns conceitos eu guardava mais na Poli em si do que na França, que eles iam muito rápido em termos de conteúdo e ficava vago e pronto, era isso. Da minha experiência é muito parecido com o que o Marcos falou mesmo, assim, eu fiquei assustadíssima com a quantidade de papel que precisa ter, é papel para tudo, é carta para não sei do que lá. Inclusive nas matérias mesmo, os professores distribuíam de vez em quando um tanto de papel para os alunos, e a gente ficava, tudo bem que podia ser reciclado depois, mas assim, né, não precisava. É realmente uma coisa assim que eu fiquei assustada. Mas era mais ou menos, a minha experiência foi mais ou menos o que os meninos já comentaram mesmo. Eu queria saber agora de vocês da questão do idioma, o quanto vocês sabiam antes de ir, como foi o processo de aprendizado, se foi um choque, como foi esse processo? Particularmente para mim foi bem difícil. Eu fiz um ano, mais ou menos, de curso de francês. Eu cheguei lá e tinha aula que eu não entendia nada. Assim, a gente foi obrigada a fazer curso de francês, acho que todos os internacionais no meu ano foram obrigados a fazer. E a vivência no dia a dia, você conversar com as pessoas, tipo, vai fazendo, você escutar o idioma todo dia, vai fazendo que você tenha o hábito, você consegue entender, começa a entender. Mas o maior choque, eu acho que foi durante entrevista, porque você começa a fazer entrevista de estágio, você não é preparado para esse tipo de coisa, e com certeza a primeira entrevista de estágio você nunca esquece, assim, porque pensa que foi desastroso. Mas com o tempo, eu acho que, nem comentei, a melhor experiência que a Parritech proporciona é então você fica 5 meses completamente imerso nisso, conversando com as pessoas, tendo contato com isso todo dia, então você evolui assim num nível muito exponencial. Então foi o que me ajudou muito, 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 foi o meu primeiro estágio, 5 meses, e depois o idioma. E lá, eles, com o inglês, assim, eles dão uma implicada, assim, você fala inglês, eles te respondem em francês. Então, é aconselhável saber a língua. Bom, eu também fiz quase que menos que um ano e meio de francês antes de ir. O que me ajudou muito foi eu ter feito algumas aulas particulares, além do CFI, da Poli. Isso me ajudou realmente para eu ir um pouco mais além. Eu cheguei com um francês bem ok na França, mas as grandes dificuldades que eu encontrei não era conversar com estudantes ou entender algumas partes das aulas no primeiro mês, mas quando eu tive que resolver alguns problemas por telefone e com barulho, e eu tinha que aturar alguém com muita não paciência no telefone, e foi muito difícil quando eu tive que resolver alguns problemas na França. Depois, como a Letícia disse, os primeiros meses você aprende exponencialmente, e depois de 4, 5 meses, você está já com uma fluência muito boa na França.
Que é isso mesmo, sabe? Eu não tinha estudado tanto francês antes de ir, eu tentei dar um gás ali no finalzinho. Então eu cheguei lá, eu conseguia entender as aulas quando os professores falavam, mas é uma coisa um pouco engraçada, assim, a minha primeira aula que eu tive lá era, na verdade, um trabalho em grupo, então a gente teve, sei lá, 10 minutos do professor explicando e o resto você tinha que discutir com as pessoas do seu grupo, né? Só que os alunos falavam muito mais rápido do que o professor geralmente fala, e aí eu ficava meio assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Assim, depois de um tempo você vai pegando, as pessoas, tipo, desse meu grupo específico tiveram um pouco de paciência, assim, algumas repetiam um pouco mais devagar e tal, mas depois de um tempo realmente você consegue, acho que é questão de ouvir, e eu também tive umas experiências, igual o Marcos falou, de tentar resolver alguns problemas, e aí a pessoa não tá muito paciente do outro lado, e aí você fica meio assim, mas dá para aprender bem rápido na vivência mesmo. Bom, agora eu queria saber se vocês têm algum conselho, alguma dica para dar para alguém que esteja interessado em ir para Paris Tech. E se tem algum conselho que vocês acham importante dar, alguma coisa que as pessoas têm que saber antes de ir. Eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso durante essa entrevista, mas se vocês pudessem agora evidenciar alguns pontos assim mais importantes, seria ótimo. Eu acho que essa parte burocrática ela é muito importante, então a parte de renovação de visto, principalmente quando você vai para o segundo ano, ela é importantíssima fazer com antecedência, porque sempre dá problema, eles vão achar algum jeito de ter algum problema. Eu acho que essa parte, quando você chega, existem milhões de informações, então banco, celular, seguro, eu acho que tudo isso, a escola te ajuda muito, as pessoas dos anos anteriores também te ajudam muito, mas especificamente da Chimie, se você procura o Welcome Desk, que é o da PSL, eles te ajudam muito, principalmente no segundo ano, quando é o ano que você mais precisa, porque você não tem mais residência, você precisa renovar visto, você está em período de estágio, que é um período geralmente conturbado, então, quando você vai lá, eles te ajudam com tudo isso. Então, qualquer problema que você tiver, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar é procurar o Welcome Desk e o PSL. Eles agora estão fazendo, eles acolhem as pessoas no aeroporto, tipo, eles vão te buscar no aeroporto, eles colocam uma pessoa para estar sempre com você, responsável. Então, assim, eu acho que tanto é que os grupos de internacionais, tipo, das escolas, eles estão focados tudo no Welcome Desk da PSL, porque está sendo mais fácil de organizar. Então, eu acho que seria mais ou menos. Acho que esse é um conselho mais importante que eu posso dar e aproveitar o máximo que vocês puderem, porque a gente nunca sabe quando pode ter uma pandemia, então aproveitem muito o máximo de tempo que vocês puderem. Bom, de dica, eu acho que a minha dica aí seria, eu acho que é bem interessante, não precisa ter um longo estudo de francês, por exemplo, eu tive praticamente 1 ano de estudo, mas é bem legal você se esforçar bastante antes de ir, isso vai te ajudar, mas eu conheço pessoas que fizeram francês 1 mês só antes de ir, e ele, não, 1 mês não, desculpa, 3 meses praticamente, ele conseguiu passar nas provas e tudo, e deu tudo certo. Mas eu acho que ajuda nos primeiros meses. Além disso, eu acho interessante, quando chegar na França, já começar, quanto rápido possível, fazer as atividades burocráticas que precisam, assim como eu cheguei a mencionar, do OFI, que eles chamam, que é o ofício de imigração deles, e de modo geral é isso, ir nas festas, aproveitar, conhecer as pessoas. Acho que uma boa dica que as pessoas tendem a fazer, geralmente brasileiros, é quando chega na França, eles ficam entre brasileiros e ficam conversando entre brasileiros e acabam não relacionando muito com os franceses. E, às vezes os próprios franceses, eles olham e falam, eu não vou muito me preocupar em relacionar com essas pessoas porque elas já estão entrosadas. E eu acho que o que ajudou muito foi correr atrás e tentar sentar só com os franceses. Isso me ajudou a ver que eles não são tão difíceis assim de lidar. E no final das contas, assim, eu consegui fazer algumas amizades bem legais e me ajudou bastante aí para também melhorar o meu francês quando eu cheguei na universidade, até para eles ajudarem você a alguma questão ali que você não entendeu no curso e tudo, eu acho que pode ajudar bastante. A parte burocrática é bem chatinha e pode demorar alguns meses, dependendo de algumas coisas. Então, realmente, procurar sempre orientação. Tem um site do Campus France que geralmente tem bastante informação lá, então sempre é legal dar uma pesquisada, conversar com gente que já foi, enfim, para tentar entender quais os possíveis erros e prazos também das coisas.
Eu acho que no mais é isso, de aproveitar também bastante o tempo, de tentar. Eu acho que essa questão de relação com os franceses, no início, principalmente, parte muito de você mesmo. Então, você tem que estar lá procurando, querendo participar das coisas, então ir sempre em eventos que estiverem acontecendo. E aí dá para se integrar, assim, acho que não tem tanto. É gente como a gente, né? Vamos assim dizer. E eu acho que é realmente aproveitar. Paris, em específico, tem muita coisa para você fazer e muita coisa de graça. Então, assim, não tem motivos para não ser feito. Acho que, assim, é isso, gente. Bom, agora vamos para as últimas perguntas. Se você pudesse recomendar a sua universidade para alguém, qual seria a sua recomendação? Por que você recomendaria a sua universidade? E você tem alguma curiosidade para contar, seja da cultura, seja da própria faculdade, ou então da sua própria experiência, assim, alguma coisa diferente que aconteceu que vocês gostariam de compartilhar? Eu acho que o conselho que eu daria para quem está indo para a Chimie é não estressa, porque vai dar certo. Assim, eu acho que tem muita gente, a gente vai muito com a mentalidade da poli, de REC e que, meu Deus, eu preciso estudar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e lá não. As coisas vão dar certo e o que você puder aproveitar, você tem que aproveitar. Eu acho que você tem que priorizar o estágio. Então, assim, você chegou, deu um mês, vai chegar aquelas coisas de trabalho, de prova e vai estressar, mas eu acho que o mais importante é que você tem que ter consciência que você tem que conseguir um estágio e que vai ser a melhor experiência. Pelo menos para mim foi a melhor experiência, assim, do intercâmbio. Em relação à curiosidade, eu acho que é não ter medo, assim, porque eu, por exemplo, eu queria muito estágio em empresa, não queria estágio em pesquisa. Então, eu me propus a mudar. Eu simplesmente, com alguns meses de Paris, decidi mudar para Normandie para fazer meu estágio numa outra empresa. Então, assim, se pintar a oportunidade, eu acho que você tem que ir. Eu acho que a me abre muitas portas para muitas coisas. Ela tem um nome muito forte na França e ela só abre portas. Então, eu acho que você teria que muito aproveitar o que te é oferto e, sinceramente, eu acho que quem tá indo pra chimia, assim, não estressa, que vai dar certo. Eu acho, assim, que, na realidade, como é realmente algo bem particular, mais no setor de agroalimentar e tal, a pessoa tem que ter uma vontade de trabalhar exatamente nisso. Que eu gostava muito desse assunto e eu quis ir, mas eu acho que, além disso, um grande poder, no final das contas, é que algumas escolas como a Água Paritec, elas estão se juntando em Paris-Saclay, e o nome está ficando muito forte. No último ranking que saiu agora de Xangai, a Universidade de Paris-Saclay ficou entre as 15 melhores do mundo. Então, acho que é algo bem interessante, assim, para se pensar, porque uma força muito grande, muitas universidades que estão juntando junto, produzindo muita pesquisa, com centros de pesquisa próximos a indústrias em si. Eu acho que é uma boa oportunidade para você aprender bastante e crescer na sua vida profissional. Isso aí. Acho que quanto a chimia, é basicamente isso que a Lê falou mesmo, né? A questão da reputação da escola e de estágio e tudo mais. Eu acho que é uma coisa legal de comentar também, é que a escola em si, acho que por ela ser um pouco pequena também, ela realmente preocupa muito com você em casos específicos, sabe? Então, se você tiver qualquer tipo de problema, você pode ir lá na secretaria e eles vão te ajudar, assim, te tratar, vão te mandar e-mail perguntando como que você tá, com a situação de estágio, né, e tudo mais. Então, eu acho que eles fornecem um apoio bem legal, assim, nesse sentido. Era isso, gente. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Só para complementar, a gente agradece aqui em nome de toda a Impoli e também de todos os politécnicos que algum dia vão ver esse vídeo e vão ser muito ajudados. Então, realmente, muito obrigada pela presença de vocês.